A doutora Cláudia Stein já levantou a mão rapidamente para colocar o seu questionamento. Só para colocar, o Brasil tem decidido, primeira coisa, nós temos uma jurisprudência já no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de designar a realização de uma perícia psicológica, quando chamada a Convenção da Haia, os juízes federais, no mais das vezes, se esse pedido de busca e apreensão é atravessado pela parte contrária, eles têm evidência hoje, não obstante nós tenhamos tido um caso de repercussão na televisão, que foi o caso do menino Sean, mas hoje o juiz federal ele tem uma tendência, sim, a não conceder a liminar, e o processo acaba sendo um pouco mais moroso, razão pela qual o Brasil tem sido, inclusive, mal visto em algumas situações. Sobretudo agora, com essa jurisprudência do STJ sobre a realização, porque até que se nomeie o perito psicólogo, que se faça a perícia, nós já temos um longo prazo. A Justiça Estadual tem sido muito provocada quando nós falamos em sequestro internacional, de forma equivocada, mas países que não são signatários da Convenção. Então, aí quem decide é a Justiça Estadual, como recém ocorreu, 2 crianças foram mandadas de volta para Angola pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, como não era signatária. E é uma grande pena. Angola, nós vivemos um problema muito sério, porque nós tivemos um boom no mercado dos publicitários. Muitas crianças foram levadas com autorização para passar um tempo. Infelizmente, no Brasil existe uma briga por competência. Entende-se por vezes que o julgamento não é pelo juiz de família sobre a manutenção ou não da criança, a autorização ou não da criança para ir para Angola. Nós mesmos passamos por isso. E quando se tem a decisão dizendo que a criança tem que voltar, Angola não é signatária. E não se traz mais essas crianças, sobretudo porque, com todo respeito, a Justiça Estadual em Angola ainda caminha a passos muito pequenos. Então, nós temos várias crianças brasileiras em Angola nessas situações. Tá? Só esses pontos, porque realmente é de uma importância, sobretudo hoje, com esses casamentos, com essas gravidezes que nós temos aí atravessando os países, e as crianças se veem nesse tipo de situação, ou então, professor, como aconteceu com o próprio Sean, que foi um caso de uma repercussão absurda, e de repente o que se fez naquele momento foi uma questão do Brasil que está mal visto, mas não houve nenhuma desídia, digamos assim, do judiciário. Havia sim uma vontade de ouvir a criança, como o senhor falou, só que nós lá estamos demorando um pouquinho mais para ouvir. Tem alguma idade para se ouvir essa criança? Ou existe alguma... Eu digo sinceramente, acima dos 12 anos é obrigatório, sim. Eu ouço as crianças cada vez mais cedo, em função também do seu grau de maturidade e em função de que possam estirar. Primeiro começámos a ir aos 12, depois já íamos aos 10, mas já tenho ouvido crianças com 6 e 7 anos. Portanto, o grau de maturidade, aliás, no caso europeu, por exemplo, a Alemanha é muito rigorosa nesse aspecto. Se não tiver a oportunidade de audição da criança, até no próprio processo de divórcio ou de separação, a Alemanha pode resultar em breve. E eles têm feito muito isso. Acabam por se agarrar a essa questão formal, a audição. E nós temos, por exemplo, um problema com, não sei se sabem, que nós podemos fazer a regulação das responsabilidades parentais no conservatório do registro civil. Ora, quando os pais estão de acordo em fazer o divórcio, eles entregam um papel que é um conjunto de papéis, que são os acordos, que são homologados pela conservadora. Se houver um rapaz ou uma rapariga com 14, 15, 16 anos que não tenha sido ouvido, a prática é realmente não ouvido, e algum deles que vá para fora, se for, por exemplo, para a Alemanha, já tem havido casos desses, arrisca-se que efetivamente não consiga o regresso, porque no fim de contas não foi respeitada a audição. Porque eles vão até, nesse caso, há uma audição ainda formal. Primeiramente, meus parabéns para os expositores. Desculpe, Zé. É um prazer ouvi-los. Fico absolutamente contente de poder ouvir ambos os professores. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Paulo Lobo, relativamente a essa questão
da socioafetividade. Professor, muitas vezes nós vemos pedidos de reconhecimento de paternidade puramente interesseiros. Tivemos um caso recente, famoso no Brasil, de uma filha biológica do vice-presidente da República, falecido, o José Alencar, e era um reconhecimento tipicamente com fins patrimoniais. O Código Civil brasileiro proíbe, em sentido contrário, que um pai busque reconhecer o filho pré-morto se ele não deixou descendentes, justamente para evitar esse enriquecimento, esse reconhecimento interessado no enriquecimento. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, se nesse caso deve prevalecer esse reconhecimento por uma simples origem biológica, ou se ali não há qualquer relação à afetividade, não se deve reconhecer a paternidade. Senão o professor Zeno vai ficar chateado. É exatamente o caso da família do H. Esther, que hoje há 2 filhos que querem a paternidade, apesar de terem tido uma paternidade socioafetiva longeva. Já fizeram. Então, mas que é exatamente o pedido deles para que houvesse a habilitação como herdeiros, ou seja, são ações com cunho sucessório. Para o mesmo caso que está no STF também, Sim. da gravo, São vários. que agora já é um extraordinário. Esse talvez seja o problema mais angustiante em decorrência da adoção da filiação socioafetiva. E as soluções têm variado muito. Pessoalmente, eu tenho defendido a tese, que se encontra inclusive no meu livro Direito de Sucessões, e que se a paternidade e a filiação socioafetiva não podem ser contraditadas, e não podem, o estado de filiação não pode